A maioria de nós sonha em conseguir realização financeira, amorosa e afetiva, ou o que quer que sucesso signifique para cada um. E se algumas decisões que nós tomamos todos os dias pudessem levar a gente a esses objetivos? Instintivamente, nós tendemos a buscar resultados rápidos, ganhar na Mega Sena ou soluções até mais inusitadas que prometem ganhos exorbitantes como pirâmides financeiras. Quando na verdade, o que esse livro oferece é justamente o oposto. O Flávio fala que todos os dias nós tomamos milhares de decisões ao longo do dia. Algumas delas não são decisões corriqueiras, são decisões fundamentais que têm a chance de mudar o rumo do roteiro da nossa vida. Se você é novo no canal, meu nome é Marcos Escorça, eu sou acadêmico de medicina do ciclo clínico da UFCA. No vídeo de hoje, a gente vai começar uma nova série aqui no canal, o Clube do Livro. Uma nova série em que eu vou resumir as principais ideias dos meus livros favoritos. E no episódio de hoje a gente tem O Ponto de Inflexão, um dos livros mais impactantes que eu li só em 2020, mas me arrependo amargamente de ter esperado tanto. Esse livro trata sobre a repercussão que algumas decisões têm na nossa vida, mais especificamente sobre as decisões que têm a capacidade de mudar a nossa vida. E a essas decisões o Flávio dá o nome de ponto de inflexão. O livro apresenta uma grande reflexão sobre os caminhos que a gente pode seguir na vida e também uma rota alternativa ao que o próprio Flávio chama de seguir o caminho natural das coisas ou seguir a linha de montagem. O primeiro grande conflito que nos é apresentado é escolher qual universidade nós vamos no ensino médio. Nesse momento, alguns caminhos são ofertados para a gente seguir. O primeiro caminho seria escolher pela vontade dos nossos pais. O segundo seria pelo que dizem as revistas. Um terceiro caminho seria escolher pelo que paga mais. Um quarto caminho seria escolher qualquer coisa, só para não deixar de escolher. Um quinto caminho seria não escolher nada e esperar ter a convicção do que escolher. Um sexto caminho seria escolher empreender e estudar depois. Um sétimo caminho seria escolher o curso mais concorrido porque presume-se que é o melhor curso. O oitavo caminho é escolher o caminho que é mais barato. E por fim, o nono caminho é ficar paralisado e não escolher nada. Então, qual desses caminhos que você escolheu? É importante destacar aqui, a essa altura, que não existe caminho certo ou errado. Existe simplesmente a rota que você escolheu para guiar a sua vida. Como o próprio Flávio ressalta, não existe um caminho específico que vai nos levar ao sucesso. Na verdade, existem várias rotas e é a que a gente vai decidir escolher. Algumas delas podem levar a gente muito mais longe do que a gente imagina. Só que embora não exista um caminho específico, existem 3 princípios que podem nortear a nossa escolha. O primeiro deles é o seguinte: nossos resultados são consequências das nossas escolhas. Essa certeza é importante para trazer a responsabilidade de que mesmo quando o caminho que a gente escolheu não é exatamente como a gente gostaria, a possibilidade de virar o jogo ainda está nas nossas mãos. O segundo caminho é que nossas escolhas são livres. Embora filosoficamente há quem discorde disso e quem concorde, verdade seja dita, nós temos a opção de sair do piloto automático e assumir o controle da nossa vida. Afinal, não somos um robô do sistema. E por último, deu certo? Parabéns para você. Deu errado? Responsabilidade sua. Não há garantias. Vitórias e fracassos andam juntos e misturados. Comemore o sucesso, aprenda com os fracassos. Ambos não são definitivos. O que eu tenho percebido é que, em geral, as pessoas que mais repudiam o fracasso, frequentemente, são as que mais fracassam. Porque essas pessoas morrem de medo de enfrentar a realidade da vida. Realidade essa que, querendo ou não, em alguns momentos incorrerá em derrotas, em outros momentos incorrerá em vitórias. É nesse momento que muitos fracassam. Seja por medo de errar ou por não suportar o peso do erro, os 10 pontos de inflexão retratados pelo Flávio no livro mostram 10 decisões que teriam a capacidade de mudar a vida dele para sempre e nos fazem pensar nas decisões que têm a capacidade de mudar a nossa própria vida. O primeiro ponto de inflexão para o Flávio começou quando ele decide fazer o ensino médio no Colégio Naval. Para deixar claro que os pontos de inflexão não acontecem em idades determinadas, o Flávio foi chamado a esse ponto de inflexão ainda aos 13 anos, uma idade em que a vida acontece num plano mais raso, em que a vida se resume às brincadeiras do bairro. Mas já nessa idade, o Flávio foi chamado a flertar com a ideia de prestígio, segurança e boa remuneração que a carreira militar poderia trazer para ele. Ao chegar na data da prova,
o resultado do Flávio foi pífio. E aí, ainda na 8ª série, se abriu 2 caminhos. O primeiro caminho era desistir do colégio naval e seguir para o primeiro ano do ensino médio. Ou o segundo caminho era não desistir de entrar no colégio naval, interromper o fluxo comum, não se matricular no ensino médio e investir um ano da vida no cursinho preparatório para fazer o concurso no ano seguinte, sem garantias de que passaria, é claro. Ele escolheu tentar mais um ano. O Flávio conta que mesmo após um ano intenso de estudos no cursinho preparatório que ele estava, ainda não foi suficiente para passar. No final desse ano, ele não atingiu o resultado que ele queria e de novo a família pergunta, né? Flávio, você não vai voltar pro ensino médio? Você não vai fazer o seu ensino médio? E ele foi categórico em responder, não. Eu quero continuar no meu cursinho, eu vou tentar mais um ano, porque eu vou passar pro colégio naval. Ele conta que nesse ano ele radicalizou os estudos. Ele estudou como um louco, foi o ano que ele foi comprar materiais internacionais no Sebos, foi o ano que ele começou a colar resumos de conteúdos no teto. Ele literalmente estudou em todo o tempo que ele podia. Eu consigo ver uma semelhança muito próxima com o que aconteceu no meu segundo ano de cursinho para fazer medicina. Quando eu estava lendo isso, me veio um grande flashback. Eu nunca cheguei a estudar com livros internacionais, mas sempre que eu estava no cursinho, eu via os alunos da turma ITA, IME, que se preparavam para os colégios militares comprando livros de matemática de alguns peruanos porque eles julgavam ser mais completos. De verdade, me admira muito como um adolescente de 15 anos teve discernimento para dizer: não, eu não quero continuar, eu quero ir para o colégio naval. E dessa vez, a aprovação dele veio. A sensação que ele descreve no livro é muito parecida com a que eu tive quando eu fui ver meu nome no SISU. No caso dele, ele viu no jornal. Mas quando eu abri o SISU e vi meu nome na lista de aprovação, essa sensação ela é muito difícil de ser descrita e esse flashback voltou muito forte assim que eu tava lendo isso. Quando a gente tá passando pelo processo, dormindo as noites mal dormidas, estudando até tarde, colocando o celular na cueca para voltar no transporte público e não ser assaltado no caminho do cursinho para casa, a gente tende a não lembrar o quão gratificante vai ser ver o nome na lista de aprovados. Mas quando o resultado finalmente sai e você consegue ler o seu nome lá, esse momento faz tudo valer a pena. E decisões importantes são isso. São lapsos de momentos que mudam o curso da nossa vida. O Flávio conta que não se adaptou ao modus operandi do colégio naval. E no final do segundo ano, o colégio, percebendo a indisciplina do Flávio, decidiu não renovar a matrícula dele. Ele foi expulso. E aqui a gente tem 2 pontos de inflexão em um. O primeiro ponto foi interromper o fluxo natural do ensino médio e decidir ir para o colégio naval. E o segundo ponto foi voltar para o ensino médio natural e corrigir a rota. O que me fez lembrar algo que o próprio Flávio sempre diz: estabilidade não existe. Um ponto-chave comum das pessoas bem-sucedidas é não estarem comprometidas com o erro. Entender que errar faz parte de como as coisas evoluem é a libertação das algemas que costuma punir quem se rebela contra a linha de montagem. O amadurecimento traz mudanças de paradigmas. Os objetivos mudam e entender que decisões obviamente certas se mostram um tanto quanto duvidosas. Ao passo que algumas portas se fecham, outras se abrem. E foi justamente isso que desencadeou o próximo ponto de inflexão. Ao começar a namorar, o autor percebeu que precisava de dinheiro para ir no cinema, sair com a namorada e para viver também. E desse ponto surgem 4 alternativas. Pedir dinheiro para os pais, que nem sempre podem contribuir mais. Pedir para o parceiro pagar a conta, embora, em geral, nenhum parceiro tenha grandes quantidades de dinheiro nessa idade. Não sair de casa, ou quebrar a inércia e produzir o próprio dinheiro vendendo produtos. Agora a pergunta que fica é: por que vender? Por que não ser um assalariado? Bem, esse tema é um vespeiro. Mas, para resumir as coisas, em uma sociedade capitalista, todos nós somos vendedores. Alguns escolhem vender horas em troca de dinheiro. E por sinal, alguns têm horas muito bem pagas. Daí surge outro fato. Sempre que você vende as horas do seu dia, os seus ganhos serão limitados. Por mais bem pago que você seja, o seu dia só possui 24 horas. E mais, sempre que seu salário for fixo, você nunca vai ter estímulo financeiro para evoluir como profissional. Por isso, em geral, pessoas afeitas ao risco do variável costumam de desfrutar de ganhos muito maiores. E foi exatamente isso que o Flávio foi fazer. Primeiro, ele foi vender relógio. Depois, ele foi vender cursos de inglês. O próximo ponto de inflexão da nossa história remonta quando o Flávio se tornou gerente de expansão da rede de curso de inglês que ele trabalhava. E ele foi convidado a expandir a rede
montando uma escola na Venezuela. Isso nos dá uma ideia dos ingredientes mais importantes que o empreendedor precisa: visão, coragem e competência. Ao construir uma escola em outro país como gerente de expansão, o Flávio pôde aprender com o dinheiro de outra pessoa o que é mais importante no empreendedorismo: quais processos, quais departamentos, com quantos funcionários. Isso é, com quantos paus se faz uma canoa, ou melhor, com quantos Flávios se faz uma escola de idiomas. Após construir esse valioso conhecimento, o Flávio parou de acreditar no produto que vendia. Ele esperava melhores produtos da escola de inglês matriz que ele estava vendendo e se deparou com uma das coisas que mais faz os empreendedores se moverem, um problema que precisa ser resolvido. Como o Primo Rico gosta de dizer, você não precisa criar uma inovação para inovar. Inovar não é criar uma coisa que ninguém nunca pensou ou ter em mãos algo totalmente novo. Na verdade, para inovar basta uma coisa: questionar um modelo já existente e simplesmente executar aquilo melhor. Agora a gente está diante de outro ponto de inflexão. Opção 1. Ignorar que a empresa tinha um produto ruim e continuar ganhando seu salário como se nada tivesse acontecido. Opção 2. Não ser ético consigo mesmo por vender algo que não acredita mais. Opção 3. Esperar um ano a mais para se capitalizar e encontrar um sócio para fazer um novo projeto. E opção 4. Entender a importância do timing e fazer o que acredita ser certo para o momento, já tendo o conhecimento necessário para fazer o negócio acontecer. Interessante lembrar que quando a gente atinge certo patamar, a gente costuma se esquecer do que trouxe a gente até aqui. Há um certo paradoxo no crescimento, porque o que faz uma empresa sair de 1 milhão para 10 milhões nem sempre é o que faz ela sair de 10 milhões de faturamento para 100 milhões. Porém, existem alguns princípios que precisam ser seguidos para que a empresa continue crescendo e o caminho natural das coisas possam acontecer. O Flávio conta que nesse momento quase quebrou. Ao implementar alguns processos novos na empresa e abrir mão de algumas outras coisas que tinham feito ele chegar até onde ele chegou, ele estava se encaminhando para uma dívida de quase 10 milhões de reais a valores corrigidos. O crescimento que ele planejou ser de 30%, na realidade se concretizou em 30% negativo. E para reverter a situação, ele precisou tomar algumas medidas drásticas: assumir que errou, demitir funcionários, devolver prédios que já tinham sido comprados, entre outras ações. Flávio conta que os motores para esses péssimos resultados foram a combinação entre arrogância e acomodação. Uma combinação explosiva, porém muito comum nos novos empresários que acreditam que podem se cansar de fazer o que precisam fazer, ou que acreditam ser muito bons para o trabalho que executam. O próximo ponto de inflexão remonta a uma decisão que poucos empresários têm coragem de tomar: despersonalizar a empresa. O Flávio decidiu ir morar do outro lado do mundo, lá na Austrália, e tocar a empresa à distância, no que ele chamava de home office à época. Desacoplar a sua imagem do negócio valoriza a empresa para o mercado. Quantos empresários você não conhece que precisam ainda fechar o caixa todos os dias da própria empresa, que não tem um gerente confiável, que não tem uma boa governança corporativa? Por não ter tudo isso, os donos dos negócios são apenas funcionários caros do próprio negócio. Não são realmente donos. Isso porque o medo e o apego nos impedem de tomar esse tipo de decisão. O que nos leva para um outro ponto de inflexão: o que o Flávio se recusa a vender ao WhatsApp por 200 milhões de reais lá em 2019. Existem alguns momentos que é só você e a sua coragem que tem a capacidade de tomar a decisão. Isso aconteceu para mim quando eu tive que tomar a decisão de sair lá do Mato Grosso para atravessar o país e estudar em Fortaleza, aqui no Ceará. O Flávio conta que foi assim também quando ele decidiu criar o Geração de Valor, por exemplo. A princípio era um projeto sem fins lucrativos, só para ensinar os alunos, que ele costuma chamar de IGVs. Essa ação, que a princípio não tinha fins lucrativos, colocou ele como o segundo líder mais influente no Brasil, atrás só do Barack Obama. E esse fato, que já é o 8º ponto de inflexão, nos leva para os últimos 2 pontos de inflexão do livro, que eu vou deixar para você mesmo descobrir quando você lê o livro. Ler esse livro foi um dos motivos que me fez voltar ao canal. Uma meta antiga que eu tinha de dar um give back para a sociedade de tudo que eu recebi. Esse livro foi o livro mais impactante do ano para mim. E eu recomendo muito que você leia. Assim que eu terminei o livro, eu comprei mais 3 cópias dele e entreguei para 3 amigos muito próximos meus porque eles precisavam ler esse livro. E assim como eu recomendei para os meus amigos, eu estou recomendando para você. Se você tiver interesse em ler o livro e se aprofundar na história, eu vou deixar um link aqui na descrição. Se esse vídeo foi útil para você, de alguma forma, cara, indica esse vídeo para algum amigo seu, ele pode ser útil para o seu amigo. E logo depois de indicar,
comenta aqui embaixo qual foi o seu último ponto de inflexão. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e dá um like nesse vídeo para reconhecer meu trabalho. Até o próximo vídeo.